Queridos, graça e paz. Antes de você sentar, eu queria orar por você. Você pode colocar a mão no seu coração, inclinar a sua cabeça. Querido Espírito Santo, eu declaro, Senhor, um coração aberto para receber, Jesus, a sua palavra. Eu declaro, Jesus, um ouvido aberto, ó Pai, para ouvir e entender aquilo que o Senhor irá ministrar em nossos corações. Eu declaro, Jesus, uma mente transformada, Jesus. Assim como a sua palavra nos diz que o Senhor transforma e renova a nossa mente, Jesus. Eu declaro, Pai, sobre cada vida e sobre cada coração, Pai, que está aqui nessa noite, que eu sou apenas um instrumento, Jesus. Mas o Senhor me trouxe aqui e o Senhor é aquele que é fiel para completar a boa obra, Jesus. E eu declaro, Senhor, sobre cada vida que está aqui, ó Pai, o entendimento profundo, ó Pai, e raízes profundas, Jesus, sobre aquilo que o Senhor irá ministrar em nossos corações hoje. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Queridos, hoje vai ser um pouquinho diferente porque eu não tenho uma palavra. E eu obedeço o Espírito Santo. E eu só escrevi um esboço e ele falou que ele vai falar. Então, que você esteja com o seu coração atento, com os seus ouvidos atentos, com sua mente, não se disperse, porque Jesus é aquele que nos alinha para chegarmos mais perto dele, amém? Eu queria que o Juan colocasse para mim, primeiro, em 2 Pedro 3. Eu vou ler aqui, vou lendo aqui, para mim ganhar tempo, depois vocês vão acompanhando comigo. 2 Pedro 3, do 3 ao 14. Você pode deixar aí, Juan, já vou ler já, tá? Querido, o Espírito Santo falou para mim assim, hoje eu vou falar com a minha igreja. E o pastor falou já um pouco do que ele falou comigo. E ele falou assim, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, amém? E, gente, eu tô com muito temor hoje, porque o que ele falou para mim, assim, um pouquinho do esboço, é muito difícil de falar. Então, se você me ver tremendo, não é nervoso, tá? É que eu estou tremendo por dentro. Vamos começar. Eu só vou falar o que ele me falou, tá? Eu não tenho ministração, gente, eu não tenho um contexto. Eu tô falando para vocês o que Jesus veio falar com a igreja dele nessa noite, amém? Pra gente entender quem somos a igreja. Nós. Então é com cada um e é com a igreja dele. Nós, juntos, um corpo, formamos a igreja de Jesus. Então ele veio falar conosco. Esse é o último chamado para a minha igreja. Esse é o último chamado para a minha igreja. Eu vou ler aqui. 14. 2 Pedro 3. Isso é, do 14 ao 17. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenham-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com sabedoria que Deus deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nela destes assuntos. Suas cartas contêm coisas difíceis para entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Agora eu vou para o 17. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelos erros dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Eu vou colocar vocês no contexto. Aqui está falando sobre o dia do Senhor.
a volta de Jesus. E quando ele fala nessa parte assim, ele está falando como que nós devemos esperar a volta de Jesus. E ele fala assim, portanto, amados, enquanto vocês esperam tudo isso acontecer, empenham-se. Enquanto vocês esperam tudo isso acontecer, mantenham-se imaculáveis e inculpáveis. Não guardem culpa. Enquanto vocês esperam isso acontecer, Pedro já falou em todas as outras cartas. Vocês sabem disso, então guardem-se para que não sejam levados pelos outros. Guardem-se para que não percam a firmeza. Guardem-se para que vocês não caiam. E essa é só uma introdução que o Espírito Santo me deu sobre o dia do Senhor, a volta de Jesus. E por muito tempo a gente não escuta falar sobre isso. Porque eu acredito que... Eu vou ler aqui depois com vocês. Eu vou ler agora já. Amados, essa é a segunda... É no versículo 1, Rua, se você quiser colocar. Amados, essa é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas, quero despertar como essas lembranças à sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa da vinda de Jesus? Desde os antepassados, eles morreram e tudo continua como antes, no princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esqueceram que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Está formada da água, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que há nela será desnudada. Até aqui, que o resto eu já li. Então, querido, se você se pergunta assim, mas quando Jesus voltar, há quanto tempo eu escuto isso? Aqui está a resposta. Essas pessoas que digam isso são escarnecedores e zombadores. Escarnecedores e zombadores. Porque assim como os céus foram criados naquela época, é o mesmo céu até hoje. E para Jesus, para Deus, um ano é 1000 dias, e 1000 dias para Deus é um ano. Então, para nosso tempo não é o tempo de Deus. Agora, Rua, você coloca para mim em Apocalipse 3. Queridos, o Espírito Santo me deu um tema sobre essa mensagem, só um esboço, e o tema é a igreja desviada. A igreja desviada. Nunca mais esqueça disso. A igreja desviada. Você vai entender por quê. A gente vai ler um pouquinho, então, se você está sem Bíblia, só escuta, vou ler bem devagar para você entender o contexto depois do que eu vou falar. Para você prestar atenção, o Rua colocou. Eu vou ler daqui, é mais fácil. Ao anjo da igreja, em Sardes, escreva. Essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta. Fortaleça o que resta. E
que estava para morrer. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Repete comigo: obedeça e arrependa-se. Mas, se você não estiver atento, eu virei como um ladrão, e você não saberá a hora que virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva. Queridos, essa parte aqui é algo que o Espírito Santo vai falar com a gente hoje, tá? Então, entenda isso aqui que ele está falando para a gente. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva. Essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. O que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheça as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem um pouco de força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que eu farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Aqui, queridos, eu quero colocar você no contexto. O Espírito Santo está falando, João está numa visão e ele tá vendo, tudo isso aqui que ele escreveu, ele está vendo. E ele está falando assim, veja o que eu farei com aqueles que são da sinagoga, um templo, ou seja, um templo de Satanás, e que se dizem judeus. Vamos colocar para a gente que se dizem cristãos, mas não são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardei da hora da aprovação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus e parte de Deus, e também escreverei o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, vou dar uma pausinha aqui. Queridos, o Espírito Santo falou assim para mim, a minha igreja está em erosão. Vocês sabem o que é erosão? A gente já estudou isso, né? Um pouquinho atrás. E eu fui ver no dicionário para mim ler para vocês. Erosão é um processo de desgastar-se lentamente, ou um resultado de um lento desgaste, que conclui em uma corrosão. Ou seja, a minha igreja está em erosão. Hoje, a minha igreja é o resultado de um desgaste que aconteceu lentamente. E hoje ela está corroída. É isso que o Espírito Santo quis dizer aqui. Nós perdemos as estacas. Perdemos os princípios da igreja. Perdemos de vista o motivo ou o fundamento que nos fez ir ao lugar certo. Queridos, com muito temor, eu estou falando isso para vocês. Essa aqui não é uma palavra inventada, é o que o Espírito Santo está falando para a igreja. Então, que você guarde isso no seu coração, porque se o Espírito Santo está falando com a igreja, é porque ele quer corrigir a igreja. E nós somos falhos, somos pecadores. Principalmente, eu estou aqui, eu sou só um instrumento. Por isso que eu falo com muito temor isso. E é sempre uma luta para mim falar aquilo que o Espírito Santo pede, vocês não imaginam. Principalmente quando eu não tenho uma palavra.
Tudo que eu vou ler aqui, gente, é só o que ele mandou falar para a igreja. Não tem um sentido hoje. Então, eu queria que você prestasse muita atenção nisso e guardasse, porque, queridos, a nossa hora chegou. A nossa hora chegou. Querido, se a igreja não escuta o que o Espírito diz, o que a igreja vai escutar? Se a igreja não entende e não guarda em seu coração o que o Espírito está dizendo, para onde a igreja está indo, não tem sentido ter igreja mais. Se a igreja não ouve, não obedece à voz de Deus, para que ter uma igreja então? Nós somos uma igreja desviada. Você tem noção do que é Jesus falar isso? Que nós somos uma igreja desviada? Querido, o Espírito Santo falou que nós perdemos faz tempo o fundamento de estar aqui. Você tem noção do que a gente está fazendo tudo em vão? Você não tem noção. Queridos, nós perdemos o princípio da igreja de Jesus. Nós perdemos o motivo de estar aqui, gente. Nós desviamos do caminho. Nós se tornamos uma igreja desviada. Você coloca para mim, Rua, por favor, no 3:14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheça as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porém, assim porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou esse conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre um colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de assentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, a igreja de Jesus se tornou uma igreja morna, uma igreja omissa, uma igreja acomodada, uma igreja confortada. Uma igreja morna porque nós falamos o que não vivemos mais. Uma igreja morna porque o que era para a gente fazer, a gente não faz mais. Uma igreja omissa porque a gente parou de ter voz. Uma igreja omissa porque a nossa voz não tem mais poder lá fora. A gente perdeu a autoridade. Uma igreja acomodada porque pra gente tá bom aqui. Tá tudo confortável. Tá tudo muito bem. Então nos tornamos uma igreja acomodada. E uma igreja confortada é porque, infelizmente, nós estamos confortados com o que está acontecendo lá fora. A igreja já se confortou. A igreja de Jesus falou assim: tá tudo bem, deixa do jeito que tá. Para que eu fazer demais?
Gente, se tornamos uma igreja pagã. Você sabe quem eram os pagãos? Uma igreja que segue uma falsa religião. Viramos devotos de um falso Deus. Queridos, na hora que o Espírito Santo me deu isso aqui, ele me lembrou da ministração do Juninho. Sobre qual a palavra? Idolatria. Nós viramos devotos de um falso Deus. Sabe por que é um falso Deus? Porque todo mundo cria o seu hoje. Não é? Eu criei o meu Deus que me dá tudo que eu quero. O Kaique criou o Deus dele faz outra coisa para ele. A Ellen criou outro Deus dela, que faz outra coisa para ela. E todo mundo criou o Deus dele. Ou Deus que eu posso ficar assim, viver assim, minha vida inteira, que Deus está me aceitando assim. Aí outra pessoa criou o Deus dela. Não, o Deus dela, ela já precisa, né, deixar de lado o pecado, deixar de lado a fornicação, o adultério. Esse é o Deus dela. Mas aí o Deus de outra pessoa, não. Aí já aceita. Não, é bom ficar aqui. Eu posso ficar na igreja bebendo, não tem problema. Eu posso ficar na igreja em pecado, não tem problema. Esse é o Deus que você criou. Mas qual é o Deus que a Bíblia nos ensina? É esse Deus? Gente, se tornamos uma igreja pagã, uma igreja que segue uma falsa religião e viramos devotos de um falso Deus. O costume mais comum de um pagão, segundo o Velho Testamento, é a idolatria. E eu achei isso, eu falei, não é possível, Espírito Santo. Falou, o que mais chama a atenção em todos os pagãos que falam sobre o Velho Testamento, e eu fui ler depois, é a idolatria. Eles idolatram e adoram outras coisas a não ser Deus. Quando o povo de Israel entrou em Canaã, para você entrar no contexto, aquela terra era habitada por pagãos. Canaã era habitada por pagãos. Então Deus falou para eles que eles não podiam se misturar com os pagãos. Não, vocês não podem se misturar com eles, vocês não podem ter os costumes deles, vocês não podem. E Deus repreendeu eles muito, muito forte, falou, vocês podem fazer qualquer coisa, mas vocês não podem se misturar com eles. E o que eles fizeram? Viraram pagãos. Se misturaram os costumes, misturaram as tradições, misturaram tudo que os pagãos faziam, eles começaram a fazer também. E a Bíblia mostra várias passagens que eles eram castigados por isso. Porque Deus falou para eles, não se misturam com os pagãos. Eles se misturaram, desobedeceram. E Deus castigou eles. E a Bíblia mostra pra gente várias passagens, depois se você quiser pesquisar, que fala sobre isso. Rua, você coloca para mim 1 Pedro 4. No versículo 3. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem. Libertinagem. Na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem como eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas daquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Queridos, o Espírito Santo falou comigo que nós se tornamos uma igreja pagã, ou seja, nós se tornamos uma igreja que virou o que todo mundo é. Nós viramos uma igreja que o que era para a gente não fazer, a igreja faz. Vocês estão me entendendo? Os costumes e as tradições que a gente não podia fazer, a gente trouxe para dentro da igreja. E aqui dei alguns exemplos: idolatria, imoralidade sexual, vamos pôr assim, né? Sensualidade, bebedeira, farra. E o Espírito Santo falou que tudo isso aqui a gente trouxe para dentro da igreja. Nos tornamos uma igreja egocêntrica, que pensa só em si. Uma igreja mentirosa, que não vive o que diz. Uma igreja sem arrependimento, que não se arrepende mais pelo que faz. Uma igreja que não tem mais temor a Deus. Uma igreja que está com os olhos no lugar errado.
uma igreja que está com a confiança no lugar errado e uma igreja que está com o coração no lugar errado. Queridos, essa é a igreja de Jesus hoje. Uma igreja egocêntrica, mentirosa, que não se arrepende, que não tem temor. Uma igreja que está com os olhos, o coração e a confiança no lugar errado. E quando Jesus fala sobre essa igreja, ele está falando sobre mim e sobre você. Ninguém aqui é santo, senão a gente não estava aqui. Aqui é lugar de pecador. É lugar de gente que precisa ser curado, ser liberto, ser transformado, ser renovado. Por isso que a gente está aqui. Porque se a gente fosse, estivermos prontos, a gente estava com ele. Que o único que está pronto e santo aqui é Jesus. A gente não. Então, nós, igreja, estamos com tudo no lugar errado. Se você acha, e eu me perguntei isso, eu falei, nossa, Espírito Santo, mas eu estava indo tão bem. Ele falou assim, aos olhos de quem? Aos seus ou ao meu? E às vezes a gente acha que a gente está indo muito bem, mas aos nossos olhos. E aos olhos de Jesus? Como a gente está indo? E o Espírito Santo falou para mim assim, ó, vocês querem pão? Quem quer pão? Lembra que Jesus fez a multiplicação? Pão para todo mundo. A multiplicação dos pães. Todo mundo ficou satisfeito, né? Porque pão enche barriga. Pão sacia a alma, sacia a carne. Vocês querem pão? Tudo bem, Jesus dá pão. Mas não se esqueça que ele também é justiça. Na hora dele dar pão, ele sacia você. Mas na hora dele cobrar, ó, ele vai julgar os mortos e os vivos. E hoje, ele está falando aqui como um Deus de justiça para a igreja. Ele não está falando como um Deus hoje que vai te dar pão. Então, você não vai sair daqui saciado. Você não vai sair daqui alimentado. Você não vai sair daqui feliz. Eu espero. Eu creio nisso que você não vai sair daqui feliz. Porque hoje Jesus está vindo como um Deus justo. Um Deus que está aqui nos chamando de volta para a origem. Jesus, ele deseja purificar a sua igreja. Jesus deseja nos purificar. A sua igreja. Jesus, ele deseja curar a sua igreja. Jesus, ele hoje, ele veio com uma palavra. Ele dizendo, né? Nem sou eu dizendo. Ele está dizendo que ele quer purificar e ele quer curar a igreja dele. Nós estamos dispostos a sermos curados e a sermos purificados? Se você não está disposto, você está no lugar errado, querido. E eu sou muito sincero em dizer. Deus é aquele que ele julga até os nossos pensamentos. Ele sabe de tudo. Ele sonda os nossos corações. E você precisa estar aqui disposto. Jesus está chamando a sua igreja ao arrependimento. Arrependimento, gente. Jesus está chamando a igreja ao arrependimento. Arrependam-se. Gente, chega de viver como a gente sempre vive. Arrependam-se. Arrependam-se dos pecados. Arrependam-se de tudo que a gente faz de errado. Arrependam-se de achar que somos bons o suficientes. A gente precisa se arrepender. A Bíblia fala que a gente precisa se arrepender todos os dias, constantemente. Só que nós nos tornamos uma igreja que vive do jeito que tem que viver, como a gente acha que tem que viver, e a gente não se arrepende mais. Para mim concluir, em Gênesis, a partir do capítulo 13, a gente vê a história de Sodoma e Gomorra. E vocês já conhecem a história de Sodoma e Gomorra, né? Depois, quem quiser, a partir do capítulo 13 até o 19, eu acho que conta essa história. Quando Abraão ficou sabendo que Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, porque Deus falou assim, Abraão é um filho tão reto, tão justo, será que eu devo contar para ele o que eu estou prestes a fazer? E Deus falou para ele que iria destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão falou para Deus, Deus, não é justo. Não é justo você fazer isso com a cidade. Não é justo, porque tem justos lá. Tem pessoas íntegras, justas aos seus olhos, que moram lá. Não é justo o Senhor fazer isso. E aí Abraão começou a falar com Deus, Deus, se tiver 50 justos, o Senhor não destrói? Aí ele, não, por amor aos 50 não destruo. Aí ele foi abaixando. Deus, você é mais ousado. E se tiver 45, o Senhor não destrói? Aí Deus, não destruou por amor a esses 45.
Aí foi indo. Acho que foi até o 25 que Abraão falou. E se tiver 25, o senhor não destrói? Aí Deus falou assim, não, se tiver um, eu não destruo. E no outro dia, Abraão acordou e a cidade estava destruída. E aí, gente? Deus não achou um justo em Sodoma e Gomorra. Um. Sabe o que é um? Uma cidade habitada por não sei quantos mil pessoas. Um justo. Deus não achou? E a cidade estava só em pó, né? Em ruína. E hoje? Eu quero que você reflita comigo. E hoje? Se Deus falasse assim para um profeta, ó, eu vou destruir o Brasil. Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor não destrói? Se tiver 40, o que será que iria acontecer? Será que iria ser destruído? E o Espírito Santo me lembrou sobre a morte de Jesus. E eu queria ler com você, para a gente terminar, em Romanos 3, versículo 9. O que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Então vamos colocar no contexto aqui. Se fosse Deus naquela época e falasse assim, ó, se não tiver nenhum justo, eu vou destruir. Olha o que a Bíblia fala. Não há nenhum justo. Nenhum sequer. Não há nenhum justo entre nós. Nenhum. Pode passar, Juan. Não há ninguém que entenda. Ninguém que busque a Deus. Gente, presta atenção nesse versículo. Volta aí, Juan. Não há ninguém que entenda. Ninguém que busque a Deus. A gente está buscando quem? A Bíblia está falando que não há nenhum justo e ninguém que busca a Deus. Nós estamos buscando a Deus? Ou a Bíblia é mentirosa? Ou que Deus nós estamos buscando? Será que é o nosso? Porque a Deus, ninguém está buscando Ele. Não há nenhuma pessoa no mundo, no planeta, que esteja buscando a Deus, ao verdadeiro Deus. Pode passar, Juan. Todos se desviaram. Tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, nem um sequer. Sua garganta é um túmulo aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está em seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos. E não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o que diz aquele que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e o mundo todo esteja sobre o juízo de Deus. Queridos, então aqui está falando que não há nenhum justo, não há ninguém que busca a Deus, não há ninguém que faça o bem. Eu não sou justa, eu não busco a Deus, eu não faço o bem. Você está entendendo? Quem está entendendo? Que Deus você tem buscado? Que Deus você tem buscado? Eu não estou inventando, gente. A Bíblia está falando que nós não buscamos a Deus. Nós não somos justos e nós não fazemos o bem. E nós não somos, então, uma igreja desviada? Não era para ser o contrário? Buscar o Senhor de todo o seu coração, fazer o bem a quem a gente conseguir, dar aos pobres sem olhar. Aí, lá fala em Mateus que se você der com uma mão, guarda a outra para ninguém saber. Não era isso para a gente fazer? Alimentar os pobres, os órfãos, as viúvas? Não há no meio de nós nenhum justo. Não há no meio de nós nenhum justo. Agora vai para o 21, Juan.
Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. Deus o ofereceu como sacrifício para apropriação mediante a fé e pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Queridos, não há nenhum justo, mas Jesus morreu e Ele se tornou justo por nós. Nós somos justos por meio da fé em Jesus. Se fosse em Sodoma e Gomorra, estaria tudo destruído hoje. Mas o amor de Deus, ele é tão grande, que ele não precisa mais destruir a sua igreja. Ele corrige, ele repreende, ele chama a atenção, ele chama de volta para ele. Com a sua igreja hoje, ele chama para mais perto, ele chama para mais próximo. Vem, filho, vem. Filho, não olha para o homem, não olha para o erro do homem. Vocês são todos iguais. Olha para mim. É só para mim que você tem que olhar. Se você olhar para o lado, você não vai chegar em lugar nenhum nunca na sua vida. Mantenha os olhos em Jesus, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. É só para Jesus que nós devemos olhar. Juan, agora você coloca no capítulo 5, versículo 18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens. Lembra? Assim como um erro resultou na morte de todos em Sodoma e Gomorra. Ou também, no Velho Testamento, um erro resultou na morte de tudo. Assim também, uma só justiça, um só ato de justiça, resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas aonde aumentou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Queridos, hoje nós somos justificados. Hoje nós não temos mais condenação. Nós não temos mais pecados, iniquidades. Jesus morreu lá naquela cruz por nós. E lá ele nos justificou. Então, todos nós hoje somos pecadores, somos falhos, mas nós somos justificados em Jesus. Nós somos justos nele. E através do seu infinito amor, hoje, ele nos chama de volta. Ele fala, filho, se arrependa. Eu estou voltando. Jesus está voltando. E não pense assim, mas quando? Porque eu li lá em 2 Pedro. Quem pensa isso não sabe o que está dizendo. Arrependam-se. Amem mais. Perdoem. É isso que a Bíblia nos manda fazer. Ele nos corrige. Ele nos ama. Ele nos dá uma nova chance. Nós estamos próximos da volta de Jesus. Mais do que você acha que você sabe. Você acha que você sabe alguma coisa, mas você não sabe nada, gente. Ninguém sabe nada aqui. Jesus está voltando mais do que você acha que você sabe. E ele está chamando a sua igreja de volta para ele. De volta à origem. A origem que ele criou para ser. Uma igreja viva. Uma igreja que faz diferença. Uma igreja que proclama as boas novas.
Uma igreja que não pensa em si, mas olha para os oprimidos, para os que precisam. Uma igreja que estende a mão. Uma igreja que deseja e arde intensamente esperando pela volta do noivo. Essa é a igreja de Jesus. Nós precisamos viver intensamente ardendo. E venha, Jesus. Volte, Jesus. Eu estou te esperando. Mas será que a gente fala isso? Será que a gente está pronto para isso? A gente tem vivido tanto do nosso jeito que a gente nem quer que Jesus volte, né? Porque a gente não vai estar pronto. A gente não vai ter se arrependido. A gente não vai ter feito o que era pra gente fazer. A gente não vai ter amado. A gente não vai ter perdoado. É bom viver do jeito que tá. Então eu não vou esperar pela volta de Jesus. É por isso que a igreja está desviada. É por isso que Jesus está nos chamando hoje de volta à sua origem. Nós precisamos arder intensamente declarando: Maranata, venha Jesus. Volte, Jesus. A sua noiva anseia pelo Senhor. Nós ansiamos, Jesus, pela sua volta. Venha, Jesus, e busque a sua igreja. Nós ansiamos estar junto com o noivo. E nós precisamos declarar: eu estou pronto. Eu estou pronto e eu estou ansiando e desejando intensamente a cada dia mais a volta do noivo. Eu gostaria que vocês colocassem de pé para mim orar, para a gente encerrar. Querido Espírito Santo, isso foi o que o Senhor quis falar com a sua igreja hoje. Aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. É isso que o Senhor ministrou em meu coração. Se nós estamos aqui e não ouvimos a sua voz, para que estamos aqui? Se nós estamos aqui e não obedecemos o que o Senhor tem dito, para que nós estamos aqui? Não tem sentido. Se nós estamos aqui e não fazemos a sua vontade, para que nós estamos aqui? Jesus, o Senhor nos confortou com um amor tão grande, mas tão grande, que hoje era para estar tudo destruído. Assim como Sodoma e Gomorra, Jesus, não existia nem o justo. Mas obrigada, Jesus, pelo seu infinito amor. Obrigada, Jesus, pelo seu infinito amor, que superabunda a sua graça em nós. Nós não merecemos, Jesus, mas o Senhor nos justificou por meio da nossa fé em Ti, Jesus. Espírito Santo, eu oro pela sua igreja. Eu oro pela sua igreja, Jesus. Que o Senhor nos leve de volta ao arrependimento. Que o Senhor nos leve, Jesus, de volta ao arrependimento. Que a gente volte a se arrepender, Jesus, de todos os nossos erros, de todas as nossas falhas, de todas as nossas iniquidades, todas as vezes que a gente erra, Jesus. Que a gente não venha tampar mais os olhos para tudo que a gente tem feito de errado e a gente acha que está vivendo certo. Espírito Santo, nos confronte. Espírito Santo, vem e fale em nossos corações, ó Pai, aquilo que o Senhor quer que seja mudado. Jesus, o Senhor é aquele que ama a sua igreja e o Senhor corrige ela, Jesus. E nós te agradecemos, ó Pai, porque hoje o Senhor corrigiu a sua igreja. Nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor nos disse, ó Pai, que a sua igreja está errada. A sua igreja está desviada. A sua igreja está fora do rumo. A sua igreja está fora da rota. A sua igreja, ó Pai, não está vivendo aquilo que é para viver. Nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor nos deu a paz, ó Pai. O Senhor nos deu amor. O Senhor nos deu, ó Pai, assim como diz a sua palavra. O Senhor nos deu ousadia. O Senhor nos tirou o medo, ó Pai. O Senhor nos deu força, nos deu coragem. Porque nós temos tudo que o Senhor tem, Jesus. Nós somos um com o Senhor, Jesus. E tudo aquilo que o Senhor tem, nós temos também, Jesus. É isso que eu declaro. Nós não somos mais, ó Pai, medrosos. Nós não somos, Pai, uma igreja omissa mais, Jesus. É isso que eu declaro. Eu declaro, Jesus, que nós somos uma igreja que despertou. Nós somos uma igreja que está olhando para fora. Nós somos uma igreja que vai se arrepender, Jesus. Nós somos uma igreja que vai buscar cada dia mais a sua face, Jesus. Nós somos uma igreja que vai buscar cada dia mais a sua vontade, o seu querer sobre nossas vidas.
Nós somos uma igreja, ó Pai, que vai fazer a diferença onde nós estivermos. Nós somos a sua igreja, Jesus. Nós somos a igreja que o Senhor sempre criou para ser. Nós somos a igreja, Jesus, que o Senhor criou para ser desde a fundação do mundo. Nós somos a igreja certa, Jesus. Nós somos a igreja que o Senhor procura, Jesus. Nós somos uma igreja com verdadeiros adoradores. Nós somos uma igreja, ó Pai, cheia de fé. Nós somos uma igreja cheia de esperança. Nós somos uma igreja, ó Pai, que ama. Uma igreja que perdoa, ó Pai. Uma igreja que a cada dia mais busca o Senhor, ó Pai. Uma igreja, Jesus, que anseia pela sua volta. Nós ansiamos, Jesus, pela sua volta. Nós ansiamos, Jesus, pelo encontro com a sua noiva. Nós ansiamos, Jesus, de todo o nosso coração. Nós ansiamos por Ti, Jesus. Nós não queremos mais adorar outro Deus. Nós não queremos mais, ó Pai, adorarmos qualquer outra coisa que não seja Ti. Jesus, abra os nossos olhos, o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos, ó Pai. Pai, eu declaro, Senhor, sobre a sua igreja, que tudo aquilo que o diabo venha colocado, ó Pai, em nossas mentes, em nossos corações, ó Pai, eu declaro anulado no nome de Jesus. Eu declaro, Espírito Santo, que tudo aquilo que o diabo tem lançado sobre a sua igreja, toda a opressão, ó Pai, maligna, toda, ó Pai, guerra espiritual sobre a sua igreja, eu declaro cessado, ó Pai, no nome de Jesus. Eu declaro, Espírito Santo, que uma igreja hoje está se levantando, Jesus. Uma nova igreja, uma igreja em Ti, Jesus. Uma igreja que não está mais firmado naquilo que a gente acha, mas uma igreja que está firmado naquilo que o Senhor diz. É isso que eu declaro, ó Pai, sobre essa igreja. Pai, eu declaro, Senhor, sobre cada um, renovação de línguas. Eu declaro, Senhor, espírito de profecia. Eu declaro, Espírito Santo, espírito de ousadia. Eu declaro, Senhor, espírito de amor. Eu declaro, Senhor, um coração renovado. Eu declaro, Espírito Santo, mais de Ti, ó Pai. Eu declaro, Espírito Santo, os dons espirituais sobre a sua igreja. Eu declaro, Senhor, uma busca incessante por Ti, Jesus. Eu declaro, Espírito Santo, mais de Ti, Jesus, muito mais de Ti. É isso que eu declaro, ó Pai. Nós iremos buscar, Jesus, e o Senhor irá encontrar, ó Pai. Nós iremos buscar, Jesus, e o Senhor irá encontrar em nós. É isso que eu declaro sobre a sua igreja, ó Pai. A sua igreja estava desviada, mas hoje não está mais. A sua igreja estava, ó Pai, no coração, no lugar errado, mas hoje, ó Pai, nos colocamos diante de Ti. Volte o nosso coração, Jesus, a Ti. Nos corrija, Jesus, e nos instrua, ó Pai, como o Senhor quiser. Faça em nós, ó Pai, o que o Senhor quiser. Faça em nós, ó Pai, o que o Senhor quiser. Nessa igreja, ó Pai, o que o Senhor quiser. Remova, ó Pai, toda a nossa estrutura carnal que colocamos aqui. Pai, tudo aquilo que nós achamos que o Senhor construiu, mas nós mesmos construímos, ó Pai. Eu declaro que o Senhor remova, Deus, no nome de Jesus. E eu declaro, Senhor, novas estacas, novos firmamentos, Jesus, colocados por Ti neste lugar. É isso que eu declaro, Jesus, sobre cada coração, ó Pai. Eu declaro um novo direcionamento, uma nova visão sobre essa igreja. É isso que eu declaro, Jesus, como a Sua palavra nos diz, ó Pai. O Teu Espírito flui sobre este lugar. E o Senhor é um Jesus que transborda um rio de água viva. Nós não queremos mais só pão, Jesus. Nós queremos aprender da Sua justiça. Nos ensine, Jesus. Nós estamos aqui, nós estamos dispostos, Jesus. Venha em nós. Nós chamamos, Jesus. Quão precioso e quão precioso